Olá, irmãos e irmãs que estão assistindo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei exatamente que horário a gente vai estar aqui se encontrando. Meu nome é Danilo Augusto. Eu sou um dos jovens na mocidade da Congregação Espírita Cristã e eu fui convidado para contribuir com o trabalho que está sendo desenvolvido aqui no canal do YouTube. A mim coube conversar um pouquinho sobre o tema O Homem no Mundo. E antes da gente começar, eu já queria pedir desculpas por eventuais barulhos que possam acontecer. Infelizmente, é algo que pode acabar acontecendo nesse formato que a gente está utilizando. Antes da gente entrar na nossa discussão, para poder iniciar, eu quero ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, que é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E mais especificamente, eu estou lendo o texto de número 58, cujo título é Ganhar. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Jesus. Marcos, capítulo 8, versículo 36. As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus tutelados procurassem, insistissem. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Toda perturbação nesse sentido provém da mente viciada das almas em desvio. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Nesse falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta assambarcar os interesses alheios. O Mestre Divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja, a que fins se propõe em suas atividades terrestres. Se teus desejos repousam nas aquisições factícias relativamente a situações passageiras ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, renova, enquanto é tempo, a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que te não pertence e perderes a ti mesmo indefinidamente para a vida imortal. Eu escolhi esse texto como o texto para a gente poder iniciar porque ele é bem direto em relação a esse tema. Ele fala diretamente sobre quais devem ser as prioridades do homem aqui na Terra. E eu acho que ele vai embasar muito bem a nossa discussão aqui. Mas antes da gente ir para a discussão em si, eu queria contar uma história para poder ilustrar e para ajudar a gente a deixar esse processo mais tranquilo, mais lúdico. Como toda boa história ilustrativa, com uma moral assim, ela começa com um monge. E esse monge, ele caminhava tranquilamente pela região ali do monastério, quando de repente um tigre aparece e começa a correr atrás dele. Obviamente, ele desesperado começa a correr do tigre também e sai correndo com toda a força que ele tem, com toda a vontade, até que ele se depara com um penhasco. E aí, nesse momento, ele tinha duas opções: ficar e esperar que o tigre apanhasse ou pular o penhasco. E na hora, no desespero, o tigre vindo cada vez mais próximo, ele resolve pular. Então ele toma uma certa distância que ele pode e pula para tentar atravessar o penhasco para o outro lado. Nisso, ele não consegue. E assim que ele vai chegar ao outro lado, ele percebendo que não vai conseguir alcançar, ele tenta se agarrar em alguma coisa e ele se agarra em um galho. E ele fica ali pendurado. Ele olha para trás, para o outro lado, vê que o tigre ainda está lá espreitando ele. Depois ele olha para baixo e percebe que ao final havia um rio. E nesse rio haviam jacarés que ficavam ali circundando e ficavam tomando conta, olhando para ele também. Então ele se via na seguinte situação: eventualmente ele poderia cair e tinha um tigre à espreita dele atrás e abaixo jacarés.
Nesse momento, vendo que ele não tinha muita saída, ele começa a sentir um aroma muito bom, que era delicado, mas ao mesmo tempo ele era intenso. E penetrou profundamente pelos narizes dele e fez ele sentir aquele cheiro maravilhoso. Então ele percebeu que o galho que ele estava agarrado emitia esse aroma. Então ele decide, em frente ao inevitável, porque o galho uma hora iria ceder, ele resolve então que ele ia aproveitar aquele aroma o máximo que ele pudesse, enquanto ele estaria ali agarrado. E aí, o que significa toda essa história, né? A gente sabe que nessas histórias, cada coisa tem um símbolo. O tigre, ele simboliza o nosso passado. Esse passado, a gente foge dele, a gente teme ele, mas ele sempre está atrás da gente. E a gente não consegue fugir dele. Os jacarés, eles são o nosso futuro. Porque o nosso futuro é inevitável. Uma hora a gente vai encontrar com ele. Então ele espera pacientemente, porque ele sabe que ele é inevitável. E o galho? O galho é o nosso presente. A gente se agarra ao presente com toda a força que a gente tem, com medo do nosso passado que está nos perseguindo, incertos do futuro, mas a gente fica ali e tenta aproveitar ao máximo esse aroma que o presente dá pra gente. A gente pode ainda, sobre um olhar espírita, um olhar cristão, avançar um pouco mais sobre essa interpretação e tentar achar novas interpretações um pouco mais profundas sobre isso, mais elaboradas, na verdade. A gente pode interpretar, obviamente, que nós somos o monge, que o tigre que nos persegue, o nosso passado, são as nossas aflições passadas. São nossas vidas passadas, nossas falhas. Claro, nosso passado também guarda os nossos acertos, mas muitas vezes a gente acaba pagando eles por todo o medo, toda a aflição que vem das nossas falhas. E a gente tenta fugir disso ao máximo. E os jacarés, nosso futuro, ainda que nós sejamos espíritas, é a incerteza do futuro. Muitas vezes, em relação à própria morte. Muitos de nós, ainda que sejamos espíritas, acreditemos na reencarnação, tenhamos certeza da vida eterna, a gente ainda fica com medo do futuro. Seja ele o futuro de agora ou o futuro lá da frente. Ou o futuro lá da frente. Como eu disse, por questão da incerteza, às vezes, do que acontece, principalmente o medo da morte, que é inevitável, está no futuro, mas que a gente ainda teme. E o galho, o presente, é a nossa encarnação atual. É o aqui, o agora. A gente está encarnado, estamos no planeta Terra, e esse é o galho que a gente está agarrado. O aroma, então, ele está sendo exalado por esse presente, está sendo exalado por essa encarnação, por esse plano. Mas que aroma é esse que a gente quer sentir? Como a gente está sentindo esse aroma? Porque, querendo ou não, é um aroma material que a gente está exposto no momento. Mas será que esse é o único aroma que a gente tem a opção de sentir agora? Que aroma é esse que a gente quer sentir? É nessa discussão agora que a gente vai caminhar um pouco. Vamos pensar então sobre nós, os homens e mulheres encarnados aqui agora, que somos seres humanos no mundo. Nesse plano terreno, a gente está o tempo todo sujeito ao material, como eu falei. Porque todo esse plano, ele está pautado no material. E principalmente a gente também está sujeito o tempo todo aos bens materiais. E da mesma forma, a gente vai estar sujeito, vê se vocês concordam comigo, a desejos pelo material. A água é material e eu sinto o desejo de beber água. A comida é material e eu sinto o desejo de ter comida. E em relação aos bens materiais, a gente sente um desejo de possuir, não é verdade? E aí, o que seria o certo, então, frente a isso? A gente se entregar a esse aroma, vamos dizer assim, e dar vazão,
a esses desejos que a gente sente, ou a gente lutar contra isso. Às vezes a gente pensa nessa perspectiva. Talvez você que esteja me assistindo já tenha pensado nisso. Caramba, será que eu vou dar vazão a esse meu desejo ou eu vou tentar lutar contra ele? Eu acho que ele é errado. Na verdade, o certo ou o errado não está pautado no ceder ou não ceder nesse momento, nessa leitura que a gente está fazendo. Porque não é o possuir, não é o bem material em si que vai condenar a gente. É a forma e a intenção com a qual a gente possui. É a forma ou a intenção com a qual a gente usa aquele bem material. Então, a gente tem que pensar por partes. Vamos dividir. Primeiro, vamos entender o que seria esse bem material. Vamos pensar? Os bens materiais, eles são coisas que existem aqui no nosso plano material, na Terra, que tem algum fim, algum propósito, certo? Um lápis, por exemplo, a gente usa para escrever. O papel, a gente escreve nele com lápis, por exemplo. Mas o papel e o lápis em si, eles não têm uma ação. A ação de escrever do lápis, a ação de dobrar o papel, nós somos os promotores daquela ação. Se eu pego um lápis e escrevo, essa foi a finalidade que eu dei ao lápis. Se eu dobro um papel para embrulhar um presente, para fazer uma dobradura, ou uso ele para escrever com o lápis que eu tenho, eu estou promovendo essa ação e eu estou atribuindo esse significado. Então, o lápis e o papel, por mais que sejam bens materiais, isolados, eles não têm digamos assim, um propósito definido. Obviamente, eles foram criados, né, com intenções definidas, o papel para ser escrito, o lápis para escrever, mas a gente pode usar para outras coisas. Talvez você que tenha cabelo grande já tenha em algum momento precisando prender o cabelo, usou o lápis para prender. Aquela não era a finalidade primária do lápis, mas você usou para aquilo. Então consegue perceber que a gente tem esse poder em cima dos bens materiais? A gente consegue dar diferentes significados para eles? Mas então, em essência, o que eles são em si? Nessa essência, o que os bens materiais são? Eles são coisas que Deus permitiu que nós tivéssemos e pudéssemos criar e tudo mais, para nos auxiliar aqui na Terra. Um lápis e um papel podem muitas vezes permitir que nós possamos escrever um pensamento e transmitir para outras gerações através de um livro, fazer um desenho, uma pintura que tenha algum significado por trás daquilo ali. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode usar o papel e o lápis com finalidades um pouco mais lúdicas, para jogar um jogo da velha com a família, batalha naval, a dedanha, esses jogos que a gente usa, às vezes para desenhar, para rabiscar. Então também são outros propósitos que eles podem ter que são um pouco mais relacionados ao lazer e até ao prazer mesmo. E que não tornam eles mais ou menos do bem ou do mal. Pensando mais modernamente, para tentar ilustrar o que eu estou querendo dizer, a gente tem os celulares, os tablets, os computadores, que muitas vezes a gente olha e acaba pensando assim, que são objetos que vão alienar, que são objetos que viciam. Mas o celular, o tablet, o computador, sozinhos, eles não conseguem agir sobre a gente. Então, se eu estou usando um celular, um tablet ou um computador, por exemplo, para assistir uma palestra da congregação, uma fala de alguém da congregação, esse canal aqui que a gente está usando agora, ele só foi permitido porque um tablet, um celular ou um computador está sendo usado para a gente poder estabelecer esse canal. Então, olha um outro propósito aí que é benéfico desses itens. Então, eu acho que, no geral, tudo isso que eu falei é para a gente concluir o seguinte, que os bens materiais, sozinhos, não possuem uma propensão ao bem ou mal, né? A serem úteis ou não. Nós estabelecemos esses significados em cima deles.
e que fundamentalmente o que eles são ferramentas que a gente vai usar para nos auxiliar no nosso caminho evolutivo aqui nesse plano terrestre. É com esse propósito que eles existem. Nesse caminho, vamos avançar mais um pouco. A gente possui esses objetos, não é verdade? Esses bens materiais, que também entram aí em titulações, dinheiro, que às vezes não são materiais, mas que não são palpáveis, na verdade, mas que têm um significado material, né? Aqui no plano material. Então, como eu li no nosso texto inicial, não é errado a gente possuir esses bens ou esses títulos. É a forma como a gente faz isso. Então vamos olhar sobre isso agora. Como obter e como possuir? Existe uma maneira certa de se obter e de possuir. No Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente no capítulo 16, no item 10, lá é dito que as riquezas legítimas, elas vão ser aquelas que a gente adquire pelo trabalho e pela honestidade. E agora eu vou pedir licença para ler, para eu não falar nada errado. Lá está dizendo: uma propriedade só é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resulta dano para ninguém. Então, o que isso quer dizer para a gente? Que a gente pode possuir, a gente pode obter as coisas, mas é a forma como a gente faz isso que vai definir. Sempre nesse contexto que a gente está estudando agora aqui do homem no mundo, a forma e a intenção vão ser a chave. Que forma e que intenção é essa? A gente conversa um pouco mais pra frente. Mas então, para eu possuir, sempre que eu quiser obter algo, eu posso. Mas eu vou pensar, eu estou fazendo isso com que propósito? Como eu vou fazer isso? Eu preciso obter isso, possuir isso, vai causar dano a alguém? O caminho que eu vou utilizar para isso está causando dano a alguém? São perguntas que a gente deve se fazer. Porque dependendo das respostas, é melhor a gente ir por outro caminho ou desistir daquilo. Ou de fato, a gente vai estar dando vazão àquilo e de uma forma muito mais produtiva, espiritualmente falando. Então, essa forma de possuir, ela vai estar ligada ao que a gente falou lá antes, ao propósito. A gente dá significado aos bens materiais, eles não dão significado a gente. Então, os bens materiais, eles não podem ser culpados por deslizes que no fim das contas são nossos. Se a gente usa algo de maneira viciante, viciosa, nós temos que rever o que nós estamos fazendo. Porque o objeto ele existe. O uso exagerado partiu de mim. Às vezes de influências espirituais que também estão deslocadas, desviadas e que me intuem também a interagir com aquilo ali, porque é a forma como eles vão ter, por estarem desencarnados, de interagir com aquilo. Então, sempre que eu me encontro nesse ambiente de exagero, que é aí que a gente começa a ver luxos, ganância, mesquinhez, que são nos exageros, se isso está acontecendo é porque o meu coração, a minha intenção está no lugar errado. E isso vai fazer com que eu atraia outros que também se encontram com o coração e com a intenção no lugar errado. E a gente acaba criando esse contexto em que um vai, como eu posso dizer, alimentando isso no outro. Não é verdade? E aí, o que acontece é que a gente tem que pensar então, o que a gente vai fazer? Como a gente vai possuir? Quero algo, então eu vou trabalhar honestamente para obter aquilo. Não é essa a conclusão que a gente chega? Se o meu trabalho honesto não passou ninguém para trás e a posse daquilo não é ofensiva a outra pessoa, por que não então possuir? Até porque, de certa forma, os prazeres que a gente também obtém desses bens materiais, eles são permitidos por Deus para aliviar muitas das coisas que acontecem com a gente aqui
Estar encarnado é um desafio constante. Então, uma forma de aliviar esses desafios está também nos bens materiais. Como eu falei, a gente pode jogar um videogame com os nossos entes queridos e se distrair. A gente pode assistir um bom filme e conversar sobre ele. Podemos jogar um jogo num papel. Mas em todos esses momentos, percebam que eu falei de forma pontual. É algo que a gente não vai exagerar, que a gente não vai se permitir estar entregue completamente àquilo ali e achar que somos definidos por aquilo. E ao mesmo tempo é algo que a gente tem que tentar agregar com os nossos entes queridos, com amigos, com pessoas com quem a gente possa ter uma troca especial. Olha como a forma de usar alguma coisa já impacta totalmente no significado daquilo. Então, ao invés de eu ter um jogo, por exemplo, que é viciante, ele é um jogo que une pessoas. Ao invés de eu ter um filme que é um filme que aliena, que distrai, que desvirtua do trabalho, por exemplo, é algo para a gente relaxar a mente, para poder voltar ao trabalho depois. É algo que a gente pode rir e se divertir também com as pessoas. Eu sempre friso essa parte das pessoas, porque a gente ir espalhando e compartilhando esse ponto de vista positivo com as outras pessoas nos ajuda e ajuda os outros. E a gente pode crescer junto com base naquilo ali. A gente está dividindo uma experiência, dividindo um objeto. Não necessariamente porque eu possuo algo, aquilo tem que ser exclusivamente meu. Às vezes eu posso utilizar sozinho, mas para juntar as pessoas. Vamos pensar então sobre isso quando a gente for usar as coisas, os bens, quando estivermos pensando em obtê-los. Vamos pensar no propósito que queremos dar aquilo ali. Não é verdade? E aí, a gente então chega à conclusão de que esses prazeres são permitidos, de que possuir é permitido. E aí às vezes, então se é permitido, vambora, eu vou comprar tudo, vou estourar meu cartão de crédito, eu quero, eu posso, olha, é o dinheiro que eu ganhei com o meu trabalho. Calma, porque o exagero disso tudo também é prejudicial. Então a gente tem que medir. A gente tem que medir o propósito que a gente está usando e até onde eu posso ir com isso. Porque às vezes exagerar nisso também é prejudicial. Porque aí sim a gente acaba se distraindo de outros aspectos que a gente tem que pensar também. Não é verdade? Então quando Deus nos permite, Ele espera que nós tenhamos esses limites. Isso tudo deve ser recompensa do nosso esforço, da nossa luta e da nossa vontade de continuar evoluindo. E não e deve nos auxiliar em todo esse processo. E não algo que vai desvirtuar a gente desse caminho e deixar com que sejamos estagnados. Com que estejamos estagnados, na verdade. Licença. Então, deu para perceber que se isso tudo que eu tô fazendo para não ceder à ganância, não ceder à mesquinhez, não ceder aos luxos e usar do que eu tenho com o propósito de me elevar e elevar aos outros que estão ao meu redor para que nós possamos uns com os outros evoluirmos juntos e também nos aliviarmos do estresse que muitas vezes é causado por esses desafios do plano terreno, que isso nos leva à frase máxima que nós cansamos de ouvir dentro da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Então, se quando eu vou possuir e a intenção que eu estou dando e o propósito que eu estou usando estiverem dentro da caridade, não tem como errar. Se estiver dentro da caridade, a gente está no caminho certo. É o caminho para nos ajudar, para que nós possamos nos elevar, evoluir, crescer, nos melhorar e aqueles ao nosso redor. E aí, a gente chega ao final da nossa discussão pensando no seguinte:
Quando eu chegar depois da vida terrena, né? Depois do plano material, depois da minha vida de encarnado, o que eu levo daqui? Eu vou levar meu computador? Vou levar meu dinheiro? Vou levar meu celular de última geração? Eu vou levar a minha TV ou os meus móveis caríssimos? Não. Isso é daqui. Não pertence ao mundo de lá. Então isso tudo fica aqui e pertence aqui. O que a gente leva então? Os propósitos, as intenções, o que a gente construiu uma vez que possuímos tudo isso. Quando a gente chegar lá, com certeza, em algum momento vamos nos deparar com a pergunta: e aí? O que trouxestes? E aí a gente vai ter duas respostas. Tem aquele que vai se apresentar nesse momento como alguém que vai ter uma bagagem cheia de títulos, de contas com muito dinheiro, de objetos maravilhosos de última geração, de excelente qualidade, etc. Mas ao mesmo tempo nessa bagagem a gente não vai encontrar amor, humildade, caridade, compaixão, empatia. Então, no final das contas, como nada disso material tem valor, a bagagem está vazia. Muito mais feliz é aquele que, quando chega nesse momento em que perguntam: que trouxeste? Ele responde: eu não trouxe nada. E quando você olha, de fato, não há celulares de última geração, não há dinheiro, não há títulos, não há nada de material. Mas lá dentro tinha muito amor, caridade, solidariedade, compaixão, empatia. Esse sim tem uma bagagem cheíssima. E a gente tem que lembrar que essa situação daquele que vem com a bagagem cheia de tudo isso, dessas coisas boas e que importam de verdade, esse, ao final, vai ter no pós-material uma consciência muito mais tranquila. Porque esse, de fato, soube aproveitar as oportunidades que teve. E às vezes nem foi aquele que mais possuiu materialmente. O outro, ele pode acabar passando por um processo muito mais doloroso. Porque se todo o significado que ele atribuía a ele derivava de tudo que é material, uma vez que isso ficou para trás, quem ele é? Então começa um conflito dentro dele. A gente então tem que começar a medir quem nós queremos ser. Queremos ser aquele que vai chegar com a bagagem vazia do material, mas cheia da luz, vamos dizer assim. E na luz eu quero contemplar tudo isso que eu falei, da compaixão, do amor, da caridade, da solidariedade, a humildade. Mas, então a bagagem vazia do material e cheia disso. Ou vamos chegar lá com a nossa bagagem vazia do amor, da luz, mas cheia do material. E que no final das contas é uma bagagem vazia. Porque aqui as coisas a gente atribui um certo valor de prestígio, em dinheiro, mas lá o material não tem valor nenhum. O que eu fiz com isso é o que conta. Então a gente tem que se atentar sempre a isso. No final, a gente está agarrado no galho do presente, no galho do mundo material, da encarnação da vida terrena. E a gente tem a escolha de que aroma a gente quer sentir enquanto a gente vai estar agarrado a esse galho. Se esse aroma é apenas material, é apenas provindo de prazeres materiais pura e somente, ou é um aroma que eu consegui construir evoluindo usando o material. É um aroma da caridade. É o aroma do amor. E esses são aromas que a gente sente, mas que se a gente se permite sentir e se permite trabalhar,
a gente desenvolve em nós mesmos e começamos a espalhar esse aroma para os próximos, para as pessoas ao nosso redor. E isso muito mais vale do que o aroma do material. A fragrância do amor, da solidariedade, da compaixão é muito mais cheirosa, inclusive, do que a fragrância do material. Então, eu espero que eu possa ter contribuído, que eu possa ter feito algumas provocações para que a gente possa pensar sobre esse assunto. Em momento nenhum eu quero dar a palavra final. Eu acho que todo esse espaço ele é feito para que a gente possa levar isso para frente e ir desenvolvendo e pensando, irmos estudando mais para que possamos evoluir juntos. Então eu espero que hoje eu possa ter contribuído de alguma forma para isso, que nós possamos a partir de agora então levar esse aroma para frente e desenvolver esse aroma em nós, o aroma do amor, da caridade e da compaixão, porque é esse o aroma que verdadeiramente importa. Eu agradeço pela oportunidade, obrigado por ter ficado comigo aqui até o final, que Deus te abençoe e que nós possamos cada vez mais evoluir juntos. Fique com Deus.